Eles nunca encontrarão paz depois de perder você. Existem pessoas que acreditam que podem te descartar, trair ou ignorar como se a sua presença não tivesse valor, mas o que não percebem é que quando alguém perde uma pessoa escolhida por Deus, alguém que carrega verdade, integridade, amor e luz, não perde apenas uma companhia, perde a própria ponte para a paz. A paz não vem do dinheiro, do poder ou dos aplausos, mas vem de Deus, e Ele coloca certas pessoas em nossas vidas como portadoras dessa paz. Quando alguém te perde, perde também o descanso, o conforto e a segurança que vinham de Deus através de você. Talvez você tenha pensado que sua ausência passaria despercebida, que o seu valor não era visto, mas o seu valor não depende da cegueira dos outros. O seu valor está firmado em Deus, que colocou dentro de você algo único, insubstituível e impossível de ignorar sem consequências. Pessoas podem até tentar te substituir, mas jamais apagarão o eco da sua presença, pois no silêncio da noite seus corações sempre lembrarão que perderam alguém que não deveriam ter perdido. E até que se voltem para Deus e se humilhem, nunca mais encontrarão paz. Muitos seguram relacionamentos, amizades ou ambientes em que não são valorizados, acreditando que se saírem, tudo desmoronará. Mas a verdade é que Deus muitas vezes permite a separação porque sabe que a sua presença era um presente que não foi reconhecido. E quando você sai debaixo da direção dele, o vazio já começa no coração dos que ficaram, pois não foi você quem levou a paz, foi Deus que a entregava através de você. Quem perde o que Deus deu, perde também a paz que vinha junto. Então não chore demais por quem te desprezou, não gaste suas forças imaginando se eles sentem falta, porque a verdade é que desde o momento em que você se foi, o equilíbrio deles nunca mais foi o mesmo. O que pensavam ser comum revelou-se raro, e o que acreditavam ser substituível mostrou-se insubstituível. E mesmo que jamais confessem, suas noites sem descanso serão testemunhas de que perderam algo sagrado. Por isso, não permita que a rejeição defina o seu valor. A cegueira deles não apaga a verdade de que você é precioso aos olhos de Deus, que te formou com propósito. Se não reconheceram, é porque não estavam prontos ou não eram dignos do que você carrega. Enquanto eles tropeçam sem paz, Deus te prepara para andar em lugares onde sua presença será honrada, onde o que você carrega será reconhecido e abraçado. Quando Deus tira você da vida de alguém, não é apenas para te proteger, mas também para revelar a eles o peso de não valorizar aquilo que Ele mesmo enviou. O vazio que sentem não é coincidência, é correção divina. E quanto a você, não se prenda ao passado, não se amargure, não busque vingança. Deus não quer que você viva preso às falhas dos outros. Enquanto eles carregam a inquietação de ter perdido a paz, você caminha para viver uma paz ainda maior, uma paz que não pode ser tirada porque vem do próprio Deus. E lembre-se, o silêncio deles não é paz, é apenas a máscara de um coração inquieto. Enquanto eles fingem estar bem, você está sendo levado para novos lugares. Eles podem até tentar se distrair, buscar substitutos, mas jamais encontrarão o que perderam, porque o que carregava a paz não era você, era o Deus que habita em você. Então escute, quando Deus permite que alguém saia da sua vida, não é para te diminuir, mas para te elevar. A rejeição não é o fim da sua história, é o início de uma nova estação em que você será valorizado de verdade. O que parecia perda, na verdade, é livramento. Deus fecha portas não para te punir, mas para te proteger. Ele corta vínculos não para te isolar, mas para te preparar. Muitas vezes, pessoas que estavam perto de você eram sustentadas pelas suas orações, guardadas pela sua paciência, protegidas pela sua presença, e nem percebiam. Quando te perderam, perderam o escudo que Deus havia colocado ao redor delas através de você, e agora colhem as consequências de não terem dado valor. Mas quanto a você, não se prenda à dor de quem não soube reconhecer sua essência. O vazio deles não é a sua prisão, é apenas a prova de que a paz que carregava vinha do Senhor. Enquanto eles vagam sem descanso, Deus te chama para andar em caminhos de abundância, honra e restituição. A sua vida não está atrás, nas mãos de quem te rejeitou, a sua vida está adiante, nas promessas de Deus. E Ele vai te conduzir a lugares onde sua presença será celebrada, onde o que você carrega será respeitado, onde sua luz encontrará espaço para brilhar. Não chore pelo que se foi, não mendigue a atenção de quem não soube te guardar. O mesmo Deus que permitiu a separação é aquele que já está escrevendo uma história de vitória para você. A paz que eles perderam será a paz que você viverá em dobro, porque enquanto eles se inquietam com o vazio, você caminhará em segurança com a plenitude de Deus. O futuro não está nas mãos deles, o futuro está nas mãos de aquele que nunca te abandona. Então receba esta verdade: cada rejeição que você enfrentou não foi um retrocesso, mas um avanço escondido. O que parecia perda era, na verdade, a mão de Deus te puxando para fora de ambientes que não mereciam o que você carrega. Há pessoas que só aprenderão o peso da sua presença quando já não puderem mais contar com ela.
Vão sorrir em público, mas em silêncio o coração deles gritará de inquietação, porque paz não se compra, não se imita e não se fabrica. Paz vem de Deus, e você foi um canal dessa paz. Quando você saiu, não saiu apenas uma pessoa, saiu a presença do favor divino que caminhava junto. E saiba, o mesmo Deus que permitiu a sua saída já preparou o seu próximo capítulo. Ele te leva a lugares onde sua presença será honrada, onde sua voz será ouvida, onde seu coração será valorizado. O que você perdeu não se compara ao que vai receber. O vazio que os outros sentem não é o mesmo que você terá, porque enquanto eles se inquietam tentando substituir o que não tem substituto, você será sustentado por uma paz dobrada, multiplicada, maior do que a que já viveu. Por isso, não olhe para trás, não mendigue retorno, não aceite migalhas de quem não reconheceu o banquete que Deus colocou em você. O futuro não está no arrependimento deles, mas no propósito que Deus já escreveu. Eles terão que lidar com as noites sem descanso, mas você experimentará dias de vitória. O que parecia fim é apenas o começo. Você não é esquecido, não é descartável, não é comum, você é escolhido. E o Deus que te escolheu não erra, não falha e não abandona. Então receba esta palavra: o que parecia rejeição era apenas a mão de Deus escrevendo um novo capítulo. Você não foi deixado para trás, foi separado para algo maior. Aquilo que se rompeu não foi um castigo, mas um livramento. Deus não permite que sua paz seja desperdiçada em lugares onde não há honra, e é por isso que Ele te moveu. Enquanto outros vagueiam em noites sem descanso, tentando suprir o vazio com coisas passageiras, você caminha em direção a uma estação de abundância, onde será celebrado, reconhecido e valorizado. Não se prenda ao que acabou, porque o que está por vir é maior. O Senhor vai te conduzir a ambientes onde a sua presença será vista como presente, onde a sua palavra terá peso e onde o que você carrega será cuidado. Aquilo que parecia perda se transformará em multiplicação, aquilo que parecia dor se tornará testemunho. Você não foi rejeitado, você foi preservado. Não foi esquecido, você foi escolhido. O futuro que Deus tem para você não depende do arrependimento deles, depende apenas da fidelidade dele. Enquanto eles vivem inquietos, você experimentará paz dobrada. Enquanto eles lamentam o vazio, você será cheio da plenitude de Deus. Levante a cabeça, confie na promessa, e entenda, cada separação que Deus permitiu não foi para diminuir sua história, mas para te levar para o nível onde a sua luz brilhará mais forte. O seu destino está nas mãos de Deus, e o que Ele já preparou para você é infinitamente melhor do que aquilo que ficou para trás. Então ouça bem, o que parecia ser um ponto final na sua história é, na verdade, a vírgula de Deus preparando um novo parágrafo. O que foi arrancado da sua vida não é motivo de lamento, é sinal de que você está sendo conduzido a algo que não poderia florescer enquanto estivesse preso a quem não sabia reconhecer seu valor. Há pessoas que só aprenderão pela ausência aquilo que nunca conseguiram enxergar na presença, mas essa lição é deles, não sua. O seu caminho é de vitória, de multiplicação e de renovo. Tudo que você pensava ter perdido, Deus vai transformar em testemunho. O que foi tirado das suas mãos, Ele devolverá em dobro, mas de forma limpa, honrosa e duradoura. Aqueles que ficaram inquietos sem você são prova de que o que você carregava não era comum. Mas o que você carrega não termina porque te deixaram, pelo contrário, agora se torna ainda mais forte, porque Deus está te levando para um nível em que sua paz não será desperdiçada, mas celebrada. Levante a cabeça, não olhe para trás, não mendigue retorno e não chore portas fechadas. O Deus que permitiu separações é o mesmo que abre caminhos maiores. Enquanto alguns viverão atormentados pelo vazio, você será cheio da plenitude. Enquanto eles se inquietam, você descansará. Enquanto eles sentem falta, você testemunhará a vitória. Porque a sua história não acaba em rejeição, ela se cumpre em redenção. Então entenda, tudo o que se fechou diante de você não foi uma perda, foi uma preparação. O que parecia rejeição era apenas o cenário para que Deus mostrasse que a sua vida não depende da aprovação de homens, mas da fidelidade dele. Você não foi esquecido, você foi separado, não foi descartado, você foi preservado, não foi diminuído, você foi elevado. Enquanto alguns que te perderam vivem noites inquietas, tentando preencher o vazio com aquilo que não satisfaz, Deus te conduz para dias de plenitude, para experiências maiores, para vitórias que eles não poderiam te oferecer. Eis a verdade, o que você carrega não é substituível, porque vem do próprio Deus. Quando você sai, não é apenas uma presença humana que falta, mas a paz e o favor divino que estavam junto de você. Esse vazio que os outros sentem é a prova de que sua vida sempre foi um canal de bênção. Mas você não deve viver preso ao arrependimento deles. O futuro que te aguarda é de multiplicação, honra e vitória. Portanto, levante-se com confiança.
Não volte para portas que Deus já fechou, não aceite migalhas de quem não soube valorizar o banquete que você é. Caminhe com firmeza, porque a história que ele escreve para você é maior do que tudo que ficou para trás. Enquanto eles choram pela ausência da paz, você viverá a plenitude dela. Enquanto eles se inquietam, você descansará. Enquanto eles lembram do que perderam, você celebrará o que ganhou em Deus. Você não é comum, você é escolhido. E quem é escolhido, ainda que rejeitado por homens, sempre será honrado por Deus. A sua vitória já está decretada, o seu futuro já está preparado, e a paz que o Senhor te entrega é maior do que qualquer perda que você já viveu. Então receba como fechamento: nada do que você viveu foi em vão. Cada lágrima, cada rejeição, cada separação foi uma preparação para aquilo que Deus já escreveu sobre a sua vida. Enquanto alguns jamais terão paz por terem desprezado a sua presença, você viverá uma paz dobrada porque permaneceu fiel a Ele. Não volte atrás, não mendigue amor, não se prenda a portas que Deus já fechou. O vazio deles é prova de que você sempre carregou algo que não era comum, a presença de Deus. E se a presença dele estava com você até aqui, saiba que continuará contigo em cada passo adiante. Erga a cabeça, caminhe com confiança e descanse. O que está por vir é maior, mais abundante e mais glorioso do que tudo que já ficou para trás. Você não é esquecido, não é rejeitado, não é descartado. Você é escolhido, separado e guardado pelas mãos do Todo-Poderoso. E quando ele decide te levar, ninguém pode impedir. Tudo que você passou não foi para te destruir, foi para te preparar. Deus já havia escrito que aqueles que não souberam valorizar a sua presença teriam que enfrentar a ausência da paz. Mas você, escolhido, não ficará sem resposta. Ele mesmo te ergue, te sustenta e te coloca em um lugar de honra. O que parecia fim, é recomeço. O que parecia perda, é multiplicação. Não olhe para trás. Não mendigue atenção. Não espere retorno de quem não soube reconhecer quem você é em Deus. O seu futuro não depende do arrependimento deles, mas da promessa que o Senhor já liberou sobre você. E essa promessa é de vitória, abundância e paz que excede todo entendimento. Enquanto eles carregam noites sem descanso, você carregará dias de plenitude. Enquanto eles vivem inquietos, você será firmado em segurança. Porque a sua paz não vem de homens, vem do Deus que nunca falha. Então receba mais essa parte: nada poderá impedir o que Deus já determinou sobre a sua vida. As lágrimas que você derramou regaram a terra onde Ele fará nascer novas vitórias. As rejeições que doeram no seu coração se transformarão em degraus para a sua elevação. As portas que se fecharam diante de você não significam o fim, mas o início de caminhos mais altos que só o Senhor poderia abrir. Enquanto alguns vivem inquietos por terem perdido a paz que Deus entregava através da sua vida, você experimentará uma paz dobrada, abundante e firme. O vazio deles é prova do tesouro que você carregava. Mas você não precisa provar nada a ninguém, porque o seu valor vem do céu. Caminhe com a certeza de que você é guardado, escolhido e separado para viver algo maior. O que está por vir é mais glorioso do que tudo que já ficou para trás. Quando Deus decide te levantar, nenhuma voz, nenhum ataque, nenhuma porta fechada pode impedir. A sua história não termina na rejeição, mas na vitória que Ele já escreveu para você. Nada, absolutamente nada do que você enfrentou foi perda. Cada lágrima derramada, cada rejeição sofrida, cada porta fechada serviu apenas como preparação para o que Deus já planejou para a sua vida. Enquanto alguns jamais terão descanso porque desprezaram o que você carregava, você experimentará a paz dobrada, porque escolheu permanecer fiel. Não volte atrás. Não mendigue atenção. Não aceite menos do que Deus já declarou para você. O vazio que os outros sentem é prova da presença dele em você, e essa presença não te abandonou, ela vai te acompanhar em cada passo daqui para frente. Levante-se com coragem, siga com confiança e descanse na certeza de que o que está por vir é infinitamente maior, mais abundante e mais glorioso do que tudo que já ficou para trás. Você não é esquecido, não é rejeitado, não é descartado. Você é escolhido, separado e guardado pelas mãos do Todo-Poderoso. E quando Ele decide te erguer, não há força humana ou espiritual que consiga impedir. O que parecia fim é apenas o início de uma nova fase de vitória. Prepare-se, o melhor de Deus ainda está por vir. Então guarde essa palavra: tudo que você passou estava preparando o terreno para a vitória que Deus já determinou. Cada porta fechada foi proteção. Cada pessoa que saiu foi livramento. Cada lágrima que você derramou regou a terra do milagre que está por vir. Não se prenda ao que ficou no passado. Não aceite migalhas de quem não soube reconhecer o valor da sua presença. Você não é comum, você é escolhido. Você não é esquecido, você é guardado. Você não é rejeitado, você é amado e separado pelo próprio Deus.
Enquanto alguns vivem em inquietação por terem perdido a paz que Deus entregava através de você, o Senhor está multiplicando sobre a sua vida uma paz que excede todo entendimento. O que parecia fim será testemunho. O que parecia perda se transformará em multiplicação. O que parecia humilhação se tornará honra. Levante-se, caminhe com confiança e creia. O melhor de Deus ainda está por vir. Nada poderá impedir aquilo que Ele já escreveu sobre a sua vida. E quando Deus decide te levantar, ninguém pode derrubar. Então entenda, Deus nunca desperdiça dor, nunca permite rejeição sem propósito, nunca fecha uma porta sem preparar outra muito maior. Cada lágrima que caiu dos seus olhos está sendo transformada em sementes de honra. Cada silêncio que você enfrentou está sendo trocado por um tempo em que a sua voz terá valor. Cada separação que parecia injusta foi, na verdade, uma proteção para que você não fosse preso a lugares que não mereciam a sua presença. O vazio que eles sentem é a consequência de não terem reconhecido o que você carregava. Mas a paz que você experimentará será consequência da fidelidade de Deus sobre a sua vida. Eles colherão o fruto da ingratidão, mas você colherá o fruto da perseverança. Eles caminharão inquietos, mas você caminhará firmado em promessas eternas. Erga a cabeça e siga sem medo. O futuro que Deus já escreveu para você é maior do que qualquer perda, mais glorioso do que qualquer rejeição e mais abundante do que qualquer porta que se fechou. O que está vindo é testemunho, é multiplicação, é vitória. Porque quando Deus decide levantar alguém, nenhuma força pode impedir. Tudo aquilo que parecia injustiça, abandono ou até mesmo derrota foi, na verdade, a preparação de Deus para a sua exaltação. Você não foi deixado para trás, você foi guardado. Você não foi rejeitado, você foi separado. Quando pessoas decidiram virar as costas, Deus estava abrindo espaço para que a sua vida florescesse em um terreno mais fértil, onde o que você carrega seria reconhecido de verdade. Eles podem até tentar preencher o vazio com distrações, mas jamais encontrarão paz, porque a paz que experimentavam vinha de Deus através de você. Mas enquanto eles se inquietam, você terá descanso. Enquanto eles sentem falta, você terá plenitude. Enquanto eles lamentam, você testemunhará a vitória. Cada lágrima que caiu foi transformada em semente de honra. Cada silêncio que você suportou se tornará voz de testemunho. Cada porta que se fechou abrirá caminho para portas maiores, mais fortes e inabaláveis. O que estava te prendendo ficou para trás, mas o que Deus preparou para o seu futuro já está diante de você. Levante a cabeça, caminhe com fé, e declare: a minha história não termina na rejeição, ela continua em vitória. Porque quando Deus decide levantar alguém, não existe força que consiga impedir. Nada poderá impedir aquilo que Deus já preparou para a sua vida. O que parecia perda era apenas livramento, o que parecia rejeição era apenas preparação, e o que parecia fim é apenas o começo de uma nova história de vitória. Você não é esquecido, não é descartado, não é comum. Você é escolhido, separado e guardado pelas mãos do Todo-Poderoso. E quando Ele decide te levantar, não existe força na terra ou no céu que possa impedir. Agora eu quero pedir a você, se essa mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal e comente muito aqui embaixo para que mais pessoas recebam essa palavra. Compartilhe também com seus amigos e familiares, porque juntos vamos alcançar a meta de 1000 inscritos e espalhar ainda mais a mensagem de fé.